Boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma aula de Álgebra 2. Hoje é dia 8 de abril de 2022, uma sexta-feira, e a aula de hoje é a aula de número 4, certo? Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Nosso tema de aula hoje a gente vai estar trabalhando sobre grupos normais e o grupo quociente. O grupo quociente é o subgrupo de classes laterais, munido de uma operação que a gente vai definir, e essa operação, esse grupo munido dessa operação vai ter estrutura de grupo. Aí a gente vai chamar esse grupo de grupo quociente, tá? Vamos lá. Vocês têm alguma dúvida de aulas anteriores, de coisas que vocês tentaram fazer? Ok, então eu vou passar pra frente, ó. O nosso roteiro tá aqui, tá? Por enquanto, a gente tá conseguindo manter o cronograma, tá? A aula de hoje, né? Hoje, dia 8, a gente vai falar de subgrupos normais e grupos quocientes. Próxima semana, a gente não terá aula na sexta-feira, porque a gente tá no feriado, né? Vai ser o feriado. A gente vai estar no feriado da Semana Santa. Deixa eu trazer isso pra cá. Feriado da Semana Santa. E na próxima aula, que é do dia 22 de abril, é a apresentação de vocês. Aí é aquela coisa que eu falei pra vocês, né? É a apresentação do tema, a temática que vocês escolheram, tá? Pra trabalhar nessa disciplina. Lembrando que o objetivo do trabalho é escolher um grupo e desenvolver ele, tá? Baseando nos conceitos que a gente está estudando, tá? Ó, aconteceu um problema aqui. O meu sketchbook, eu não sei o que tá acontecendo, eu acho que ele não tá querendo entregar fielmente o que ele é. Como vocês viram, não sei se vocês chegaram a reparar, na aula passada, o slide, eu perdi o slide, eu compartilhei com vocês, mas sem as nossas notas. Eu vou tentar que hoje eu não perca, não sei o que foi que aconteceu, mas ele, na segunda-feira, eu já tinha salvo tudo na segunda-feira. Em uma outra aula, ele desligou, assim, ele fechou, e aí na recuperação, ele salvou a nova aula, a aula de segunda, na aula de vocês. Eu não sei por que ele fez isso. Aí a gente acabou perdendo os slides. Mas aí hoje o que eu vou fazer? Depois da nossa aula, eu vou salvar ele, vou pegar o PDF, já vou jogar numa pasta, porque isso não vai acontecer, tá? Assim, vou gerar o PDF, porque o que acontece? Eu não tinha gerado o PDF. Eu deixei na raiz do programa. Porque assim que eu terminar a aula de vocês, esse programa ele gera uma raiz. E essa raiz que eu exporto em PDF. Então eu não tinha exportado, então essa raiz eu perdi. E eu acabei perdendo, tá bom? Ok. Na aula passada, a gente estudou o Teorema de Lagrange, tá certo? O Teorema de Lagrange é o teorema que fala sobre a ordem do grupo e a ordem do seu subgrupo, que tem uma relação de divisibilidade entre a ordem do subgrupo e a ordem do grupo. Aí a gente fez essa prova do teorema e a gente chegou aqui. Onde a gente chegou? Que quando a gente faz a ordem de G e divide a ordem de H, a gente vai encontrar nessa divisão o índice de G em H. Ou seja, G é um grupo finito e H é um subgrupo de G, que também vai ser finito, né? Porque não vai poder ter mais elementos que G. Tudo bem? Quando a gente divide a ordem do grupo pela ordem do subgrupo, a gente vai encontrar exatamente o conjunto de classes de laterais, ou seja, o índice de H em G. Então, ao dividir ao dividir a ordem de G pela ordem de H, a gente vai encontrar, na verdade, o número de classes laterais que existem de H em G, tá? Ok? Que é o índice, tá bom? Então, na verdade, a gente vai ter que a ordem de G, o que a gente viu é que a ordem de G vai ser a ordem de H vezes a ordem do índice,
ou a ordem não, vezes esse número, que é o índice de H em G, o número de classes laterais à esquerda de H em G, por exemplo. E aí a ordem de G vai ser divisor da ordem, vai ser divisível por esses dois elementos, né? Esses dois números. A gente também provou esse corolário na última aula, que se a gente tem um grupo finito e um elemento de G, um elemento não trivial de G, que vai gerar um grupo cíclico, né? A gente sabe que esse elemento gera um grupo cíclico. A ordem desse elemento, que é a quantidade de elementos que tem nesse cíclico gerado por ele, divide a ordem de G. Então, isso aqui vem justamente porque a ordem de um elemento significa a quantidade de elementos no cíclico gerado por ele. Pelo teorema de Lagrange, esse subconjunto, ele é um subgrupo, não pelo teorema. Esse cíclico gerado por G é um subgrupo e pelo teorema de Lagrange a cardinalidade dele vai dividir a cardinalidade de G. Mas como a cardinalidade desse subgrupo é a ordem do elemento, então a gente tem que todos os elementos, né, a ordem de todos os elementos vai também dividir a cardinalidade de G. Então se eu tenho um grupo, por exemplo, de ordem 4, ele não terá elemento de ordem 3, não pode ter um elemento de ordem 3, porque 3 não é divisor da ordem, né, de G. A gente também mostrou isso, né, que se G é um grupo de ordem prima, ele então vai ter cíclico, ele vai ter que ser cíclico. A gente fez essa prova como? A gente pegou o fato de que se o grupo tem ordem prima, ele tem dois divisores, né, que vai ser 1 e o próprio, ou vai ser 1 e esse número primo, né, e aí a gente usa o teorema de Lagrange, então a gente reduz isso a dizer que o que vai acontecer é o gerado por um elemento de G, que é um subgrupo, né, de G, vai ter que ser o próprio G, e aí o G vai ter que ser cíclico, tá? Esse daqui eu não sei se eu acho que eu não provei não, né? Mas eu deixei pra vocês fazerem. Alguém tentou? Simples, né? Como? Ó, se eu tenho um grupo abeliano e H é um subgrupo de G, as classes laterais de H em G, para qualquer elemento de G, vai ser iguais. Mas a gente também, não sei se a gente chegou a ver que nem sempre isso acontece, né? Eu dei um exemplo, não foi? Em S3, que nem sempre isso aqui acontece. Então, se G é um grupo abeliano, isso aqui sempre vai acontecer, tá? Então, por quê? Ó? Quem é XH? XH é o conjunto de todos os produtos dessa forma, né? Ó, dado um X de G, esse X pode estar em H e pode não estar, tá? Mas essa classe aqui é a classe de todos os produtos dessa forma, com esse H correndo todo o subgrupo H. Tá? Então, eu vou ter todos os produtos dessa forma. Agora, observe, esse conjunto aqui, ó, como que aqui, ó, o que é que eu vou usar? Eu nem vou usar o fato desses conjuntos, eu vou usar o fato de esse elemento, né, como H é abeliano, H não, como G é abeliano, ó, G é abeliano, o que a gente tem? A gente tem que XH, esse elementozinho XH, é o HX para todo H e para todo X de G. Em particular, é para esses elementos aqui, né? Então, a gente tem que, como esse elemento é o mesmo, isso aqui é esse conjunto, né? Com H pertencente a H, percorrendo H. Só que o conjunto de todos esses produtos dessa forma é a classe lateral à direita. Então, aqui, ó, classe lateral à esquerda igual a classe lateral à direita. Tudo bem? Então, quando um grupo é abeliano, isso aqui acontece sempre, ó. As classes à esquerda e à direita são iguais. Tá bom? Eu tinha pedido para vocês fazerem esse exemplo, ó. Alguém tentou? Dado um grupo das permutações de 3 elementos, procurar todos os subgrupos de G na letra A, para cada subgrupo determinar suas classes laterais à direita e à esquerda. Na letra C, determinar um subgrupo H de G tal que
a classe lateral à direita e à esquerda são iguais, e escolher um outro subgrupo que isso não acontece. Então, o S3, ele é um bom exemplo de grupos, tá? Então, assim, o S3, ele é um grupo muito importante no estudo de álgebra, porque ele é um grupo muito bom para contra-exemplos. Por exemplo, ele não é abeliano, ele não tem o centro, nenhum elemento no centro. A gente tem classes que são iguais à direita e à esquerda e tem classes que não tem. Então, ele acaba sendo um bom exemplo, tá? Então, por exemplo, antes da gente trabalhar, eu trouxe essas páginas anteriores aqui para a gente mexer um pouco com o grupo S3, para a gente entender melhor quem é esse grupo e como essas contas são feitas. Até porque na aula passada gerou uma dúvida de como que a gente faz a notação cíclica, né? E como que a gente faz o composto entre dois elementos ciclos, já que a gente está falando em funções bijetoras, tá bom? Então, por exemplo, o grupo da permutação de 3 elementos, ele é um grupo dessa forma. Eu vou pegar, então, um subconjunto A, suponha que o subconjunto A tem 3 elementos. 1, 2, 3. Tá? Um conjunto de 3 elementos. Tudo bem? Eu tenho um conjunto de 3 elementos e eu quero todas as permutações desses 3 elementos. Então, quem são essas 3 permutações? Né? Então, eu posso olhar para todas as permutações de 3 elementos, eu posso olhar também para todas as bijeções, todas as funções bijetoras de um conjunto de 3 elementos. Eu estou falando da mesma coisa. Então, por exemplo, a primeira permutação é essa aqui, ó, não fazer nada. Tudo bem? Então, isso aqui é uma função, vocês concordam? Mandar um para um, não mexer com a... Porque permutar 3 elementos é como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó. Eu quero colocar o 1, o 2 e o 3 aqui. E depois eu quero mexer com todos eles. Na verdade, eu tenho 1, 2 e 3. E agora eu quero fazer todas as formas de combinar, né? De permutar esses 3 elementos. Então, a primeira forma é não fazer nada. É deixar 1 no 1, 2 no 2, 3 no 3. Tudo bem? A segunda é deixar 1 no 1, fixar 1 e mover só esses dois aqui, ó. Então, 2 ir pro 3, 3 ir pro 2. A terceira é fixar 2 e mover 1, ou mover 1 para 3 e 3 para 1. A quarta forma é fixar 3, mover 1 para 2 e 2 para 1. Tudo bem? Então, faltam só... Ó, esse conjunto, por exemplo, eu quero mexer, fazer todas as permutações, né? Todas essas combinações possíveis. A palavra nem é combinação, mas... Quantas eu posso formar, né? Quantas eu posso formar aqui, ó? Na primeira eu tenho 3 possibilidades, quando eu escolho. Na segunda eu tenho 2 possibilidades, na terceira eu só vou ter uma. Então aqui eu vou ter, na verdade, 3 fatorial, né? A cardinalidade de todas as permutações aqui, eu tenho 6 maneiras de fazer isso, né? Anotação bem ruim aqui. Beleza? Então aqui faltam só mais 2 elementos. Deixa eu apagar aqui. F5, né? Então, ó, F5 como função, né? Eu tô olhando isso aqui como a função bijetora, né? Todas as bijeções aqui do conjunto A. Então, aqui, ó, qual é a outra forma que a gente pode fazer, ó? Eu fixei 1, fixei 2, fixei 3. Agora a gente pode fazer o quê? A gente pode mover 1 para 2, porque aqui eu movi 1 para 2, mas eu fixei 3. Então, eu vou mover 1 para 2, eu vou mover 2 para 3 e vou mover 3 para 1. Tá certo? Então, eu tenho outro elemento diferente. E o próximo, o que a gente pode fazer aqui? Mover todo mundo, mas aqui o que a gente vai fazer? Eu posso mover 1 para 3, ó. 1 para 3. Observe que a F3, eu fiz isso, ó. Eu movi 1 para 3. Ok? Mas
eu fixei 2, só que agora eu não quero fixar 2, então eu vou mover 1 para 3, 2 e 3. Aí eu vou mandar 1 para 3, 2, se eu mandar 2 para 1, eu faço esse daqui, né? Aí eu posso mandar 2 para 1, né? 2 para 1, 3 para 2, não é isso? Ok? Então aqui não tem mais nada para fazer, ó. Beleza? A gente fez todas as permutações possíveis. O que é essa daqui? Essa é a 1, 2, 3. O que é essa? Essa é a 1, 3, 2, ó. Eu mandei 1, né? Se eu estivesse olhando para uma ordem de elementos aqui, ó, eu tenho esses 3 coleguinhas. Deixei esse primeiro aqui e movi os outros 2. Esse daqui eu deixei 2 no meio, mantive ele. 3 aqui, ó, 1 veio para 3 e 3 foi para a posição que antes era 1. Agora aqui, ó, esse daqui eu deixei 3 no mesmo lugar, 1 foi para a posição que era 2 e 2 foi para a posição que era do 1. Esse elemento aqui, 1 foi para a posição que era do 2, 2 foi para a posição que era do 3 e 3 foi para a posição que era do 1. Ou 3, né? E aqui a gente tem 1 foi para a posição que era do 3, 2 foi para a posição que era do 1, 3 foi para a posição que era do 2. Então não tem mais o que fazer, né? Qualquer outro que eu mover vai dar um desses. Tá certo? Aí a gente utiliza, ó, aqui eu tô olhando, né? Eu tô olhando para SA, ó, SA, F0, F1, F2, F3, F4, F6, conjunto de bijeções. De todas as bijeções de A. Como A tem N elementos, a cardinalidade desse conjunto, ó, a cardinalidade desse conjunto é N fatorial se a ordem de A, né, a ordem, né, a quantidade, na verdade, como eu tô olhando, não tô olhando para um grupo, né, eu tô olhando para um subconjunto, então eu uso essa notação de cardinalidade, a cardinalidade de A é igual a N. Eu tenho N fatorial maneiras de fazer isso. Beleza? Então, observe, a operação SA com a operação composição, ele é uma função. Ou é um grupo, é uma função. É um grupo, né? Com a operação de composição de função. Olha só, quando eu tenho dessas funções, né, bijetoras. Quando eu tenho uma função bijetora, eu sei que a função bijetora é inversível. A função identidade, que é a função que leva 1 no 1, 2 no 2, 3 no 3, um número nele mesmo, é a função que é o elemento neutro da composição. Então, o elemento neutro da composição. As funções bijetoras são inversíveis, então toda função tem inversa. E a operação de composição de função é associativa. Então, esse conjunto tem estrutura de grupo. Tá certo? Agora, por exemplo, ó, como que eu vou fazer a operação? Como eu faço F0 composta com F1 aplicada a 1, ó, ao elemento 1. Então, ó, isso aqui é a mesma coisa de fazer F0, F1, vocês concordam? É assim que a gente define ó, a operação de composição de função. F0, F1. Agora, olha só. Agora, o que a F0 vai fazer? A F0 vai esperar a F1 rolar, depois vai pegar a imagem de F1 e vai aplicar. Então, qual é a imagem? Aqui eu botei Fx, mas é F1, tá? Qual é a imagem de F1? Então, vamos lá. Ó. O que é F1? Eu chamei F2, né? F0. Tá errado aqui. 3. E aqui eu suprimi o ó, F1, F2, F3, F4, F5. F0, F1, F2, F3, F4, F5. São 6 funções, né? Ó, o que F1 faz ao número 1? O número 1, ó, F1 leva 1 para quem? Responde aqui no chat para mim, para ver se vocês estão acompanhando. F1 vai levar 1 para quem? Ah, no 1, né? É porque F0 é o elemento neutro, né? O F0
F0, então, vai ser levado no 1, ó. Porque aqui é a imagem, né? Mas o F0, ó, pega 1 e leva no 1. Então, isso aqui é um elemento neutro. Tá vendo? Vamos fazer assim, mais fácil fazer assim, ó. O que ele vai fazer com 2? Ela vai fazer aqui o 2, ó. Então, aqui eu vou ficar com F de 0 de 2. F0 de 2 vai ser 2, ó. 2. Então, isso aqui, acho que eu tenho que lembrar que eu estou gravando, né? Essa aula. Não pode ficar assim. Então, o que essa função aqui vai fazer com 2? Ela vai levar 2 no 2. E o que ela vai fazer com 3? Vai levar 3 no 3. Agora, vamos fazer a F1 composta com F0. Então, o que a F1 composta com F0 vai fazer? No 1. Então, eu vou primeiro... É porque é mais fácil fazer assim, né? Eu vou primeiro pegar F1 e esperar, aplicar a imagem agora no F0. A imagem de F1 de F0 no 1 é 1. Então, F1 de 1 volta a ser 1. Então, observe, é o elemento neutro, ó. Porque não importa a ordem que eu utilizo, ó. F0 com F1 vai dar sempre 1. Isso aí também vai estar valendo para qualquer outro. Tá certo? Agora, vamos pegar dois elementos diferentes. Vamos pegar F2 e F3, só para a gente ver o que vai acontecer. Quem é F2 composta com F3, ó? Vamos lá? O que essa função aqui vai fazer com o 1? Então, olha só. É F2 de F3 aplicada em 1. Agora, vamos voltar lá. O que F3 leva 1 para onde? Ó, F3. Qual a imagem de F3, da função F3? No elemento 1. Pode responder. Tô aguardando. Ó, F3 faz o que com 1? Leva no 2. Então, isso aqui é F2 vai aplicar no 2. Agora, o que F2 faz com 2, ó? Agora a gente vai olhar para F2, né? Pera aí. F3, tá. O que F2 faz com 2? F2 leva pro 2, ó. Tá certo? Ok? Agora, vamos fazer isso no 2, ó. Então, eu tenho que aplicar F de 2 no 2. Oh. O que é F de 3? Não, preguiça é um negócio que não compensa, né? O que é F de 2 aplicada? O que é F de 2? O que é F de 3 aplicado no 2? A função faz o que com o 2? Ó, leva no 1. Então, aqui vai ser levado no 1, ó. Agora, a função F2 faz o que com 1? Leva no 3, ó. Agora, vamos pro 3. O que F3 faz com o elemento 3? Ó, a função F3 pega 3 e leva no 3. Então, isso aqui se reduz a fazer F2 aplicado ao 3. F2 aplicado ao 3 vai para onde? Vai para 1. Vai para 1. Beleza? Então, o que essa composição está fazendo? Vamos fazer agora o que essa composição está fazendo, né? Essa composição está levando 1 no 2, 2 no 3 e 3 no 1. Tudo bem? Então, vamos só olhar o que isso faz aqui, ó. F2 e F3. Vamos olhar de maneira direta. Ó, F2 e F3, ó. F2 leva 1 no 3, 3 no 3. Então, ela vai levar 1 no 3, ó. Então, ela levou... Cadê? Não foi isso que fez, né? F2 composta com F3, né? Tá certo isso aqui, né? F3 pega 1, leva no 2. Três vai pro 1. Tá. Aqui a gente tem que pensar, tá? Deixa eu ver aqui. É porque aí a gente...
aplica F3, né? Queria fazer a forma direta, mas acho que a forma direta aqui é a gente pensar que essa composição, tem que pensar que essa composição aqui é F em F3, né? F2, tá, a gente vai ter que colocar isso na anotação correta, tá? É porque eu queria ajustar isso à anotação de cíclica, mas acho que aqui não deu certo, né? Isso, eu queria fazer direto só olhando para funções, mas eu queria fazer assim, né? Fazendo a composição da definição da composição. Só que aqui tem. É porque. É porque assim, ó. Tá, eu vou escrever aqui, ó. Quando eu faço F2, eu tô fazendo isso aqui, ó. Eu tô fazendo 1 e pro 3, né? Tô fazendo 1 e pro 3. Vamos lá, F2. 1 pro 3, 2 pro 2, 3 pro 1. 1 pro 3, 2 pro 2, 3 por 1, não é isso? E agora eu vou fazer fazendo F2, né? Agora eu vou fazer F3. 1, 2, 2, 1, 3, 3. 1, 2, 2, 1, 3, 3, não é isso? Quando eu faço a composição F, bola F3, por exemplo, quando eu faço agora essa aplicação aqui, a H, que pega o domínio dessa e compõe essas duas, né? F, bola F3. Essa aplicação, na verdade, ela tem que ser a função F3, bola F2, né? Ver. F3, bola F2. Eu faço assim, né? F. E agora essa. F3, bola F2, né? Pronto, é essa daqui que eu quero, né? É essa daqui que eu quero. Quando eu olho para esse domínio, né? Ok. Então, o que ela vai fazer com 1? Aqui, pela definição, ela vai levar 1 no 3. Ela tem que levar 1 no 3, né? Aqui ela tem que levar 2 no 1. E aqui ela tem que levar 3 no 2. Mas, de fato, ela tá fazendo, ó. Quando eu faço isso aplicado a 1, isso aqui é... Agora tem que ver se isso aqui tá funcionando, né? F2 no 1. O que F2 faz com 1? Leva no 3. O que F3 faz com 3? Leva no 3. Leva no 3, né? Aqui tá dando certo, né? Beleza? Tudo bem? Ok, então é assim que tem que ser mesmo, tá? A gente tem que fazer essa invertida aqui, porque na verdade essa é a anotação, aplica F3 a F2, né? F3 tem que ser aplicada à imagem no F2, tudo bem? Agora vamos ver como isso vai funcionar de uma maneira cíclica, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui agora e vai olhar para essas funções agora numa notação cíclica, tá certo? Então vamos transferir essas funções para a notação cíclicas. E aí, quando a gente faz isso, a gente quer olhar agora para esse conjunto, ao invés de olhar para esse conjunto que a gente estava olhando de todas as objeções, a gente quer olhar para o conjunto S3, tá? O conjunto S3, que aí é o conjunto de todas
essas objeções, só que de uma maneira diferente, olhando para elas de uma maneira diferente. Aqui também é todas as permutações de 3 elementos. Vamos ver se vai funcionar. Então aqui, ó, o que é essa F0, né? Quando a gente olha para essa F0, o que é ela nessa notação? É fixar os elementos 1, 2, 3 e enviá-los para eles mesmos, tá bom? Esse daqui é meu primeiro elemento, tá? Eu tenho essa notação e eu também posso dizer que essa notação é essa daqui, ó. 1 vai no 1, 2 vai no 2, 3 vai no 3. Quando 1 vai no 1, eu ignoro ele. Quando 2 vai no 2, eu ignoro ele. Quando 3 vai no 3, eu ignoro ele. E escrevo isso aqui também só com o elemento identidade. Esse é o elemento identidade. O próximo vai ser associado a essa daqui, ó. 1 fixa, 2 e 3 move. Então, a gente vai ficar aqui, ó. 1 fixa, 2 e 3 move. Tudo bem? Esse daqui, como que a gente vai anotar ele numa notação cíclica? A gente vai escrever 1 vai no 1, 2 vai no 3. E aí, como 1 vai no 1 eu ignoro, fica só 2 e 3. Tá bom? Aqui agora, o próximo é o F2, ó. O F2 fixa 2, move 3 com 1. Então, esse daqui, ó, eu vou fixar 2, mover 3 com 1. Esse daqui vai ser o 1 vai no 3, fecha, 2 vai no 2. Como 2 vai no 2 eu vou ignorar, vai ficar só 1 vai no 3. Beleza? Agora eu vou pro próximo. O meu próximo é o F3, né? Eu fixo 3 e movo os 2. Então, aqui eu vou fixar 3, mover 2. Então, aqui vai ficar 1 vai no 2, 3 vai no 3, eu ignoro esse daqui, vai ficar 1 vai no 2. Tá bom? O próximo é o que está relacionado com esse F4. Eu movo todo mundo. 1 para 2, 2 para 3, 3 para 1. Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 1 para 2, 2 para 3, 3 para 1. Beleza? Cadê? E por último, 1 pro 3 e movo os outros. Então, ó. 1 pro 3, não fixo mais ninguém. Então, 1 pro 3, 2 pro 1, 3 pro 2. Então, 1 pro 3, cadê? 1 pro 3, 2 pro 1, 3 pro 2. Tá certo? Esse daqui a gente vai chamar de 1, 2, 3, que é 1 vai no 2, 2 vai no 3. Esse daqui eu vou chamar de 1, 3, 2. Tá certo? Ó, em geral, a gente vai chamar esse elemento daqui, ó. Esse elemento aqui eu vou chamar de alfa. E esse aqui eu vou chamar de beta, tá? Todos os outros são relações com esses, tá certo? Esse eu vou chamar de alfa, esse eu vou chamar de beta. Quem é o S3? Então, vamos atrás do S3. Tá, vamos fazer só uma conta aqui pra gente ver como que é essa notação cíclica, como que é a composição dessas duas funções. Então, eu vou pegar o 1, 2, 3 e vou fazer o cálculo de composição com 1, porque como são funções, né, essa operação aqui eu não vou chamar de composição porque eu tô falando de outros elementos, né? Eu vou fazer o produto mesmo, vou ignorar essa notação. Tá, eu não vou fazer com o elemento neutro, porque o elemento neutro vai ser neutro mesmo, né? 3, 2, 1. Ou vou fazer o 1, 3, 2. Pera aí, acho que eu vou pegar as funções que a gente pegou na outra, né? Eu peguei F2 e F3, né? Vou pegar o F2 e o F3. Quem foi o nosso F2? 1, 2, 3, 3, 2, 1, né? E essa daqui, 1, 0, 1, 2, 3. E esse, 2, 1, 3. Tudo bem? A gente quer definir esse cálculo, mas a gente quer que esse cálculo tenha coerência com a coerência de funções já, tá? Então, aqui, ó, esse elemento está indo para o 3 e esse elemento aqui, 3, está indo para o 3, né?
quando a gente compõe do jeito que eu tô querendo fazer com vocês, né? Isso aqui não vai estar batendo com esse daqui, né? Deixa eu ver. Não vai estar batendo com aquele de lá, né? Porque aqui eu quero fazer 1 vai no 3, 3 vai no 3. 1 vai no 3. 2 vai no 2, 2 vai no 1. 2 vai no 2 vai no 2, 2 vai no 1, 2 vai no 1. 3 vai no 1, 1 vai no 2, 3 vai no 2. Então, essa operação aqui, do jeito que eu quero fazer, né? Ela deu essa daqui, ó. Quando eu faço esse elemento, quem é esse elemento aqui, ó? 1, 2, 3, 3, 2, 1. É o elemento 1, 3. E quem é esse elemento aqui? 2, 1, 3. É o elemento 1, 2. Quando eu operei 1, 3 com 2, deu o elemento, ó. 1, 3. 1 vai no 3, 3 vai no 2. 1, 3, 2. Tá? 1 vai no 3. 3 vai no 2, 2 vai no 1. Tá? E aí, quando a gente olha para esse elemento daqui, ó, um vai no 3, essa composição desses dois, né? Ó, F2, F3, F3, F2, né? Ó, F3, F2 foi pegar a composição das duas funções, né? Quando eu faço a composição F3, de F2 com F3, essa composição a gente define como F3 bola F2, né? F3 bola F2. Agora, quando eu pego esses dois elementos, que é esses elementos aqui, ó, 1, 3, 2, 2, 3, 1, né? 1, 3, 2, 2, 3, 1. E quando eu pego esse elemento 1, 2, 2, 1, 3, 3. 1, 2, 2, 1, 3, 3. Esse elemento está sendo o elemento 1, 3, 2, que é 1, 3, 3, 2, 2, 1. Que é esse elemento, ó. 1, 2, 2, 1. Esse elemento final, ó. 1, 3, 3, 2, 2, 1. 1, 3, 3, 2, 2, 1. Tá vendo que esse é o mesmo elemento? Ó, esse elemento aqui é o 1 que vai no 3, 3 que vai no 2, 2 que vai no 1. É a composição do F2 com F3. Só que quando a gente faz isso como função, essa composição ela tem que ser invertida porque a definição da composição é justamente, se eu estou aplicando F2 e depois aplicando F3, eu preciso fazer F3 e esperar para o F2 acontecer, tá bom? Então aí a gente tem essa daqui, ó. 1 indo para o 3, 3 indo para o 2, 2 indo para o 1. Quando eu faço essas duas operações na notação cíclica, essa composição já está acontecendo. Tudo bem? Ó, o 1 e pro 3, o 3 e pro 3, o 1 e pro 3, o 3 e pro 3, a transitividade já tá rolando, ó. O 1 tá indo diretamente pro 3. Tudo bem, Matheus? Que tinha sido uma dúvida da sua na aula passada. Matheus tá aí? Thales, Laiane, como é que vocês estão? Estão vivos? Beleza? Então, ó, quando eu faço a composição, aqui, eu não tenho que pensar que eu estou fazendo a operação de função contrária, como nessa notação. Porque isso aqui é uma notação, tá? Mas a transitividade é essa, ó. Então, isso aqui é a mesma coisa. Só que quando a gente sai dessa notação para essa daqui, tá? Quando a gente sai dessa notação, esses elementos aqui estão suprimidos, ó. A imagem está suprimida. Tá bom? Ok? Então, esse que é o cálculo, tá? Então, só para continuar mais um pouco, para vocês conhecerem bem o S3, né? Que é um grupo muito importante. Lembra que eu chamei esse primeiro o elemento neutro e esses dois de alfa e beta? Observe, todos os outros são compostos de alfa e beta. Tá bom? Então, a gente vem aqui, ó. S3. Então, eu tenho o alfa e o beta. Agora, o que acontece se eu faço alfa quadrado? Quem é alfa quadrado? Alfa quadrado. Quem eu chamei de alfa? Eu chamei 1, 2, ó. Alfa quadrado vai ser 1, 2 por 1, 2. Quem é 1, 2? 1, 2, 1, 2. Ó, 1, 2, 1, 2 vai ser
1 vai no 2, 2 vai no 1, 1 vai no 1. 2 vai no 1, vai no 2, 2 vai no 2. E 3 já está fixo. Então, isso aqui é o elemento neutro. Então, é um elemento de ordem 2. Elemento de ordem 2. Tá certo? Então, eu tenho aqui um elemento de ordem 2. Tá certo? Agora, eu vou olhar para beta. Quem é beta quadrado? Beta é esse daqui, ó. 1, 2, 3. O que acontece se eu fizer 1, 2, 3 vezes 1, 2, 3, né? Operação. Operado com 1, 2, 3. Isso aqui é a mesma coisa de fazer, ó. 1 vai pro 2, 2 vai pro 3. Então, 1 vai pro 3. 3 aqui vai pro 1, 1 vai pro 2. Então, 3 vai pro 2, ó. Eu encontro um outro elemento, que é 1, 2, 3. Tá? Então, o que eu faço com esse elemento? Eu incluo ele aqui agora na lista, ó. Eu vou incluir ele na minha lista. Então, ele vem pra cá, ó. Eu tenho agora o beta quadrado. Agora, eu quero olhar, então, já que o beta quadrado não é, né, não é a identidade, eu continuo. O que acontece se eu continuar agora? Ou beta quadrado. Quem é beta cubo? Beta cubo vai ser... Não importa, né? Lembra que a potência comuta, então beta quadrado com beta. Então, ó, beta quadrado com beta. Ou beta com beta quadrado. Então, vai ser o 1, 2, 3 por 1, 3, 2. Então, quem vai ser esse daqui, ó? 1 vai no 2, 2 vai no 1, vai no 1. 2 vai no 3, 3 vai no 2, 2 vai no 2. 3 vai no 1, 1, ó. 3 vai no 1, vai no 3, 3 vai no 3. Isso aqui é o elemento neutro. Então, a gente tem que... Beta é um elemento de ordem 3, ó. Ó, alfa é elemento de ordem 3. Beta é elemento de ordem... Alfa é elemento de ordem 2, beta é elemento de ordem 3. Então, aqui não tem mais o que incluir beta cubo, né? Na lista. Eu não tenho que incluir, porque beta cubo já é 1. Acabou. O que falta fazer? Falta fazer, então, esse alfa com beta, para ver se ele dá um número diferente, né? Um elemento diferente. Então, o que é fazer alfa com beta? 1, 2 e beta. Beta é 1, 2, 3, né? Então, isso aqui, ó, vai ser 1 vai no 2, ó, 1 vai no 2, 2 vai no 3, 1 vai no 3. 3 vai no 3, 3 vai no 1. Ó, 3 vai no 3 e 3 vai no 1. 1 vai no 3. 3 vai no 3 e 3 vai no 1. Então, 3 vai no 1. Fecha. Acabou. 2 vai no 2. Acabou. Agora, o que é fazer beta-alfa? Será que o que é fazer beta-alfa? 1, 2, 3, 1, 2. Isso aqui, ó. 1 vai no 2, 2 vai no 1. Acabou. 1 vai no 1. 2 vai no 3, 3 vai no 3. Então, 2 vai no 3. Esse elemento é o 2, 3, ó. Tudo bem? Então, observe. O que a gente já pode observar aqui? A gente já pode observar que dois elementos do nosso S3, ó. Dois elementos do nosso S3 não comutam. Então, significa que S3 já não é abeliano. Isso implica que S3 não é abeliano. Então, a gente já tem um exemplo aí, ó, de um grupo de ordem 6 que não é abeliano. Lembrando que eu deixei para vocês fazerem um exercício que todos os grupos de ordem menor que 5, menor ou igual a 5, são abelianos. Grupos de ordem 1, 2, 3, 4 e 5 são abelianos. Isso é para ser feito, né? Um exercício. Mas aí, quando a gente chega no 6, a gente já tem um exemplo aí de um grupo que não é abeliano. Tá bom? Então, aqui eu vou incluir a lista. Eu incluo alfa, beta e incluo beta, alfa. Tá bom? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acabou. Tem todo mundo que eu quero. Beleza? 6 elementos. Esses são os meus 6 elementos do S3. Tá certo? Aí, ó, eu tinha pedido para vocês procurar todos os subgrupos. Então, ó, pelo teorema de Lagrange, vamos para a letra A. Ó. Pelo teorema de Lagrange, os subgrupos, se eles existirem, né, eles vão ser de ordens 1. Então, pelo teorema de Lagrange, ó, como a ordem de G é o número 2 vezes 3, né?
os subgrupos de G terão que ordens? Quando existirem, né? Não é porque eles vão sempre existir. Quando existirem, só poderão ser de ordens 1, 2, 3 e 6, né? A ordem divisor de 3, né? Aqui acho que é melhor fazer assim, ó. Como os divisores, né? Os divisores da ordem de G são 1, 2, 3 e 6, não é isso? Pronto. Ok? Então, vamos lá, ó. Quem são os subgrupos, né? Então, a gente sabe o quê? Ó, o elemento alfa é um elemento de ordem 2. Então, a gente tem esse subgrupo, né? Esse é um subgrupo e o próprio G é um subgrupo, tá certo? Aí a gente tem H gerado, vou chamar de H1, chamar de H alfa, o gerado por alfa. Quem é esse daqui? É o que tem o 1 e o alfa. Por quê? São os elementos de ordem 2. É o elemento de ordem 2. O elemento de ordem 2 é um elemento que vai gerar um grupo de ordem 2, que é 1 e ele mesmo, tá? Aí a gente vai ter, por exemplo, os outros, ó. Alfa, beta também tem ordem 2, ó. Vou chamar de alfa, beta. Igual o alfa, beta, ó. Esse conjunto aqui, ó, alfa, beta. Vou chamar esse daqui, ó. Esse daqui, na verdade, é 1 e o 2, 1, 2, né? Esse daqui é o 1. Quem é o alfa, beta? O alfa, beta é 1, 3. Esse daqui, ó, tem ordem 2, né? Tem ordem 2. Tá bom? Aí a gente vai ter esse outro grupo, que é o que a gente, o beta alfa, né? Beta alfa. É o gerado por esse daqui, vai ser o elemento 1, beta alfa. Mas quem é o elemento 1, beta alfa? É o elemento 1, 2, 3. Tudo bem? E aí a gente vai ter esse daqui, o H beta, que é o gerado por beta. Observe, beta foi um elemento que a gente encontrou que tem ordem 3. Então, ele vai gerar um cíclico de ordem 3. Esse subgrupo aqui é um subgrupo de G, porque a gente já viu, né, que o cíclico gerado por um elemento de G é um subgrupo de G. Então, beta quadrado. É um grupo de 3 elementos, tá certo? Aí a gente não vai ter nenhuma coleção com 4 elementos, porque não é divisor de ordem de G, nenhuma coleção com 5. Aí a pergunta que vocês podem fazer é: e se tiver outro, né? Se tiver, ó, não vai poder ter um subconjunto com 1 e beta, né? Ó, se eu incluir 1 e beta no conjunto, o beta quadrado vai ter obrigatoriamente de estar. E aí eu não tenho beta cubo, acabou. Se eu incluir numa coleção, por exemplo, se a gente incluir, por exemplo, se incluirmos um H, no H, né, em um conjunto H, né, o 1, o alfa, o 1 e o alfa sozinho tem estrutura de grupo. Mas se eu colocar o beta, já não tem, né? Não é subgrupo. Não é grupo. Por quê? Porque se tiver alfa e beta, vai ter que ter o alfa, beta, alfa. Lembra que a operação tem que ser fechada, todos os produtos têm que estar. Não é grupo. Pois faltam, né? Faltam alfa, beta, alfa, né? Os outros elementos para a operação ser fechada, tá certo? Se nesse daqui eu colocar, por exemplo, um alfa
com o alfa beta, por exemplo, ó. Isso aqui também não vai gerar um grupo. Isso aqui não vai ser um grupo. Esse conjunto de 3 elementos não é um grupo. Por quê? Porque quando eu fizer alfa vezes alfa quadrado, alfa beta, quando eu fizer isso aqui é associativo, vai ter que dar alfa, alfa, beta. Vai ter que dar alfa quadrado, beta. E aí, isso aqui é 1 vezes beta, que é o beta. O beta teria que estar, mas não está. Beleza? Então, também não gera um grupo. Não é grupo. Então, esses aqui, né, fazendo todos esses raciocínios, a gente conclui, né, fazendo isso, né, com todos, né, com todos os outros elementos, a gente conclui que essa lista aqui, ó, vou chamar essa lista aqui de 1, essa lista, ela se esgota. São todos os subgrupos que o meu S3 tem que ter. A lista 1, né, corresponde a todos os subgrupos do S3. Tudo bem? E aí a gente consegue fechar. Agora aqui a letra B, ela é um cálculo mais maçante, tá? O que a gente vai querer na letra B? A gente quer o seguinte, ó. A gente quer encontrar todas as classes laterais à esquerda e à direita de H. Então, eu vou ter que pegar esse subconjunto e encontrar todas as classes. Aí eu vou encontrar esse subconjunto, não, esse subgrupo. Eu vou atrás do outro subgrupo, todas as classes, beleza? Então, por exemplo, ó, a letra B, seja H igual ao gerado por 2, 3, né? Por 1, 2, pelo alfa. Quem é o gerado por alfa? É o conjunto que tem 1 e 1, 2, né? Então, quais são as classes laterais, né? As classes laterais à esquerda de H em G são todos os produtos dessa forma, né? Todos os Gzinhos Hs dessa forma, né? Com G pertencente a G, não é isso? Então, eu tenho que ir atrás de G. 1H. 1H vai ser quem, ó? 1 vezes o elemento de H e 1 vezes alfa. É o próprio H, 1 e alfa. O que vai ser o 1, 2, H? 1, 2H continua sendo H, ó. 1 vezes 1, 2. 1, 2 vezes 1. E 1, 2 vezes alfa, que é ele mesmo, né? 1, 2 vezes alfa. Esse conjunto é o próprio 1 e alfa, que é o H. Agora eu vou atrás do 2, 3, ó. Quem é a classe 2, 3 vezes H? É a classe 2, 3 vezes 1 e o elemento 2, 3 vezes alfa. Então, ó, quem é o elemento 2, 3 vezes 1? É o elemento 2, 3. Quem é o elemento 2, 3 vezes alfa? A gente já viu, né? Vamos lá, quem é 2, 3 vezes alfa? Ó, 2, 3, cadê? A gente já fez esse 2, 3 vezes alfa? Acho que não, né? 2, 3 é o elemento 2, 3 vezes 1, 2, ó. Então, a gente discrimina aqui. 2, 3, ó. O 1 vai no 1, ó. 1 vai no 1. Observe, as classes agora, elas têm que... A gente já sabe que as próximas classes, todas têm a mesma cardinalidade de H. Então, eu já sei que vai acabar só com 2 elementos, né? Ó, 1 vai no 1, 1 vai no 2. Então, 1 vai no 2. 2 vai no 3, 3 vai no 3, 2 vai no 3. Esse elemento aqui, ó. Quem é esse elemento? É o elemento
Quem eu chamei de 2, 3? Eu chamei de 2, 3. Beta alfa. É o beta alfa e aqui é o beta, tá bom? Observe, como 2, 3 contém 1, 2, 3, ó, a classe 1, 2, 3, ó, H, ela vai ser essa mesma classe aqui, ó. Ela é a mesma classe 2, 3, H. Certo? E aí ficou faltando o quê? 1, 2, 3, 4, né? 5, 6. Falta olhar 1, 3, 2. 132H. Então, 132 vezes H vai ser o próprio 132, porque é o que multiplica pela identidade de H, e vai ficar faltando 132 vezes o elemento de H, o outro, que é o alfa, né? Quem é o alfa? 1, 2. Eu já vou colocar aqui como 1, 2, né? 1, 2. Então, aqui, ó, vai ficar 1, 3, 2. Agora, vamos fazer essa multiplicação aqui. 1 vai no 3, 3 vai no 3, 1 vai no 3. 1 vai no 3, 3 vai no 3, 1 vai no 3. 3 vai no 2, 2 vai no 1, 3 vai no 1. Então, ó, é 1, 3. Quem é o 1, 3 aqui? Aqui ficou o beta quadrado. 1, 3 é o beta alfa, né? O alfa beta. Observe, essa classe, ela vai ser a mesma classe 1, 3, porque lembra daquele resultado que a gente viu na aula passada? Se um elemento está na classe, ele representando a classe é a própria classe, né? Então, aqui, ó, como esse elemento está aqui na classe, então ele sendo representante vai cair na mesma classe, tá certo? Então, quais são os elementos que a gente obteve aqui? Observe, ó. O conjunto quociente, G por H, né? Para o H sendo o gerado pelo o alfa, né? O gerado por 1, 2, é o conjunto de todas as classes que a gente encontrou aqui, né? Nós estamos olhando para a classe à esquerda, né? Então, é o H, que é igual a essa, então não preciso repetir. H. Aí, o próximo é o representante da 2, 3H. E a outra, que é 1, 3, 2H. Observe. Essa daqui, a gente viu que ela é igual, ó, essa daqui é igual a 1, 2H. Essa daqui é igual a 1, 2, 3H. E essa daqui é igual também à classe 1, 3H. Ou seja, como é igual, não preciso repetir. E tem 6 elementos. Observe, tem 6 elementos. Quem são esses elementos? Como que a gente sabe essa cardinalidade? Tem 6 elementos? Não, tem 3 elementos. Lembra? É justamente o número dado por pegar a ordem de G, que é 6, e dividir pela ordem de H, que é 3, ou que é 2, né? H é um conjunto de 2 elementos, né? 1 e alfa. Tudo bem? Esse é o conjunto quociente. Aí eu também pedi para vocês determinarem a classe à direita, tá? Todas as direitas. Será que eles precisam ser iguais? Não, elas não precisam ser iguais, mas elas têm essas mesmas propriedades. Elas vão ter, cada uma delas vão ter 2 elementos, todas elas ou são distintas ou são iguais, e a união de todas elas dá o próprio conjunto G. Tudo bem? E o conjunto quociente também será um conjunto com 3 elementos, tá certo? Toda vez que eu falo do grupo, né, faço exemplo, demora bastante, mas é muito importante, tá? Aqui a gente já fez na aula passada, né? Feito na aula passada. E aqui, na verdade, já foi entregue, só é para vocês concluírem. Eu já disse que o elemento, quando eu faço 2, 3, quando eu olho para esse conjunto, que é o conjunto de ordem 2 com o elemento 1 e 2, 3, a classe lateral à direita e à esquerda vai ser diferente. Isso aqui, na verdade, é só para vocês determinarem, mas aqui, o elemento já foi dado, né? Porque o exercício original pedia para você encontrar esse elemento. Aqui eu já entreguei, tá bom?
Isso aqui feito. Acho que eu vou apagar porque eu já fiz isso, né? Aqui também a gente já fez. Esse, ok. E esse, ok. Aqui. Aí a gente tem uma notação para essa relação aqui, ó, dada assim. A gente tem o seguinte, ó, se H é um subgrupo de G, a gente tem que H é um subgrupo de si mesmo, relação reflexiva, né? Se H é um subgrupo de K, que é um subgrupo de G, H é um subgrupo de G, transitiva. Porque olha só, se aqui é associativo, todos os elementos, né, tá acontecendo aqui. E como isso daqui é um subconjunto de G, que é um grupo, ok? E a gente tem que H subgrupo de K, K subgrupo de H. Isso aqui é uma relação de teoria de conjuntos, tá? Nem precisa. É relação de ser subconjunto, nem precisa ser uma relação de ser subgrupo. A gente tem a antissimetria, uma relação de ordem, né? Então a gente pode escrever desse jeito aqui, ó. A gente pode escrever o diagrama do subconjunto dessa forma. Então, ó, o S3 é esse conjunto aqui dado por um alfa, beta, beta quadrado, alfa, beta e beta alfa, né? Então a gente já viu que a gente tem o conjunto gerado por alfa, o conjunto gerado, vou fazer assim que é melhor, né? O conjunto gerado por um 2, o grupo gerado por um 3, o grupo gerado por 2, 3 e o grupo gerado por 1, 2, 3. Subgrupo. Tudo isso aqui sendo subgrupo do elemento neutro, né? Que o elemento neutro, que é o 1, né? O que só contém 1. Bom, o elemento neutro é um subgrupo de todo mundo. Ele é um subgrupo de todo mundo. E esses aqui são subgrupos do maior lá. Então, esse diagrama aqui a gente chama de diagrama de Hasse. A gente pode fazer esse diagrama para conjuntos, né? Tudo bem? Para subgrupos, né? Certo? Lembrando que aqui não tem relação entre subgrupos, entre esses aqui intermediários, né? Nem ninguém é subgrupo aqui de ninguém, somente do maior, tá bom? Ok? Agora a gente vai introduzir observe. Vocês notaram que tem situações que a gente tem que as classes laterais à direita e à esquerda são iguais, e tem situações que a gente viu que as classes laterais à direita e à esquerda são diferentes. Beleza? Então isso pode acontecer. Tá bom? A gente viu que em grupos abelianos classes laterais à direita e à esquerda são iguais, mas a gente viu, por exemplo, que num grupo como S3, que não é abeliano, a gente tem tanto classes laterais à direita iguais para um representante, o mesmo representante, como a gente tem classes laterais à esquerda e à direita distintas. Tudo bem? Só que o que acontece? A gente vai definir uma operação nos elementos de um conjunto quociente de uma maneira que essa definição, quando a gente vê essa definição dessa operação, ela só vai rolar se o grupo, no subgrupo, satisfazer uma seguinte condição. E essa é a condição dele ser normal. Ou dele ser normal. Essa condição é a condição das classes laterais à direita e à esquerda serem iguais. E aí a gente vai definir, então, grupos que têm essa propriedade como subgrupos normais a um grupo, tá certo? E quando essa propriedade acontecer, sempre a gente então vai ter que esse quociente que aborda, né, que agrupa todas as classes de um grupo, todas as classes de um subgrupo em um grupo,
Então, vai ter uma estrutura de grupo com respeito a essa operação, tá bom? Que operação é essa? É a operação que a gente vai agora definir. Então, observe, a gente tem que o quociente, o conjunto quociente, é esse conjunto dessa forma, né? Que contém todas as classes laterais. Eu vou querer que seja a esquerda de G, mas se eu estiver trabalhando também a direita, vale também. Agora, aqui tá cheio de elementos dessa forma, né? E eu vou definir uma operação que eu vou chamar de estrela. A estrela é sim, né? Uma operação que eu vou chamar de estrela. Uma operação que vai pegar o quociente, tá bom? E vai levar no quociente, ó. Tá? É uma operação binária. A gente vai pegar dois pares de elementos aqui e quer levar aqui. Ou seja, eu quero fazer uma operação em classes laterais e quero que essa operação dê uma classe lateral. Quando eu operar duas classes laterais, dê uma classe lateral. Para que a operação seja fechada, né? Então, a gente vai definir essa operação desse jeito, ó. Então, por exemplo, vamos supor que G é um grupo que tem uma operação estrela. Então, essa operação, agora eu tô com duas estrelas, né? A operação asterisco. Essa operação estrela, ela pega duas classes laterais e leva nessa daqui, só que aqui dentro, ó, com a operação de G. Isso aqui é a operação de G, tá bom? O que a gente faz? A gente esquece agora essas notações de operação, tanto daqui quanto daqui, e usa só a notação de produto, tá? Que é a notação que simplifica as nossas interpretações. Mas é lembrando que quando eu trabalho aqui, eu estou trabalhando com uma operação em classes laterais. E quando eu venho para o lado de cá, eu estou falando agora de uma operação de G, tá bom? Então, observe, essa operação ela vai ser bem definida. Ela vai ser bem definida se toda vez que eu tiver XH igual a YH e eu tiver... Toda vez que eu tiver essas duas classes iguais e essa classe igual a essa, essas classes igual a essa, então não depende do representante que eu escolher. A gente quer mostrar que não depende do representante. A gente quer que não dependa do representante. Por que a gente quer que não dependa do representante? Porque a gente já viu que, ó, essas duas aqui, por exemplo, são iguais, mas com representantes diferentes. Então, eu quero falar do mesmo conjunto, sem que esse representante seja uma coisa relevante. Tudo bem? Então, por exemplo, ó, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que olhar para esses dois elementos toda vez que x e y for iguais, então teremos que ter, ó, x, ó, o que é fazer xh, YH? Essa definição aqui, x, YH, seja igual a essa definição aqui, ó. Ou seja, quando eu operar... Ai, gente, essa barra aqui fica tão ruim, né? Mas, enfim, a barra que tem tá ok. Foi o que eu pensei a priori, tá bom? Beleza? Então, ó, quando eu pegar x igual essas duas classes iguais, então, quando eu fizer a operação entre elas... Peraí, não é isso que eu quero, né? Eu quero o contrário, né? Ó, quando eu fizer x com x, essa com essa, tem que dar essa com essa, né? Quando eu fizer x com x barra, que é igual a x barra h, tem que dar a mesma coisa aqui. Tem que ser igual a essa operação aqui, ó. y barra h com y barra h, não é isso?
x barra y, y. Porque, ó, se eu tô pegando esse igual a esse igual a esse, né? X igual essas duas classes iguais e essas duas aqui embaixo iguais. Quando eu operar essa de cima aqui com essa, tem que dar igual a essa de baixo. Tudo bem? Tudo certo? Então, olha só. Para isso, temos que, então, quando eu faço x barra h, tem que ser igual a y barra h, né? Só que isso é fazer a mesma coisa disso aqui, ó. Eu posso multiplicar a esquerda, ó, multiplico a esquerda por y inverso, então isso aqui vai ficar x barra igual a h igual a y inverso y barra h. Vocês estão vendo que, ó, vamos lá. Se eu tenho essa classe xh igual a classe YH, esses dois conjuntos são conjuntos de todos os produtos X por todos os elementos de H. Então, essa classe aqui, ó, ela vai ter que ser igual a essa daqui, Y inversa XH e H, beleza? Isso aqui é verdade, por quê? Porque eu posso multiplicar a esquerda as duas, e mesmo assim esse conjunto vai ser igual, porque é o conjunto de todos os produtos. Se ele é igual, esses produtos também vão ser iguais, tudo bem? Então, é isso que foi feito aqui. Então, aqui, ó, eu multipliquei esquerda por inverso. Tá acompanhando, gente? Vocês estão muito quietos. Laiane, Thales, Matheus, tá aí? Beleza. Então, observe. Aqui, ó, o que eu fiz? Multipliquei a esquerda. Então, quando eu multiplico esses dois aqui, dá a identidade. Então, eu fiquei com y inverso, x barra h, y barra h. O que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar de novo pelo inverso. Por quê? Eu estou falando de elementos de um conjunto, de um grupo. Né? Eu estou falando de elementos, quando eu falo de classes laterais, eu estou falando que esses representantes são elementos de um grupo. Então, tem seus inversos, né? Aqui eu vou aplicar de novo o inverso. Ó. O inverso à esquerda de um y barra, x barra h. Beleza? Isso aqui igual ao y inverso, y barra h. Beleza? Esse daqui de novo é a identidade, ó. Tudo bem? Tá certo aqui, ó, x, y, né? Eu multipliquei a esquerda por y. Agora eu vou multiplicar eu multipliquei a esquerda, agora eu vou multiplicar por y barra, né? Aqui eu não tô conseguindo enxergar. Aqui tem o y inverso aqui, ó. Certo? Porque eu tô multiplicando de novo agora por y barra. Pronto, esse daqui vai dar o elemento neutro, então eu vou ficar ó, com y barra inverso, y inverso, x barra h igual a h. Beleza? Não, esse meu cálculo não deu certo aqui. Deixa eu olhar aqui o que eu quero. Eu quero que essas duas coisas sejam iguais, né? Y inverso. Ok. Aí agora y barra inverso. Então, esse elemento aqui, ó, ele tem que ser um elemento de H. Só que esse elemento não ficou na forma que eu queria. Deixa eu ver aqui como que esse elemento tem que aparecer. Eu fiz alguma coisa errada. Deixa eu olhar aqui.
Ah, tá. X barra, y barra. Tá certo, né? Agora, por que que não bateu essa conta? X barra, y barra. Agora... Essa conta não bateu do jeito que eu queria. Tá, não deu certo do jeito que eu queria aqui. Porque eu não consegui encontrar a forma do elemento. Tá, acho que deu certo, mas minha conclusão é que não tá boa. Ó, então vamos só tentar olhar pra cá agora, que eu acho que é concluir isso aqui. Ó. Só que eu tô com y barra, né? Ó. Isso aqui vai ser igual. Esses dois aqui são iguais. Esses dois aqui são iguais se eu tiver y inverso x h igual a h. Vocês concordam? Porque aqui, ó, eu tenho que multiplicar a esquerda por y. Quando eu multiplico a esquerda, aqui também dá 1. Então, isso significa que y inverso x é um elemento de h. Então, aqui eu consegui o que eu queria, ó. Isso aqui é um elemento de h, tá? Isso aqui é um elemento de h. Beleza? Isso aqui vai ser igual se eu tiver y barra inverso x barra também é elemento de h, né? Eu quero concluir que essa igualdade aqui, né? Eu tenho, na verdade, né? Que essa igualdade aqui implica essa, e essa daqui implica essa. Então, eu quero mostrar aqui, não depender de representante significa que essas classes têm que ser iguais. Então, qual é a condição para que essas classes sejam iguais, né? Que classe é essa? A classe quando eu multiplicar x com x barra e y com y barra. Mas quando a gente chega aqui, ó, essa condição é a condição de isso aqui, y inverso, x barra inverso, pertencer a h. Mas isso era o que eu queria, não foi tão bom essa prova, tá? Tá, eu vou fazer de uma outra maneira, porque aqui ficou trivial o que a gente quer. Que pertence a H, isso aqui vai ter que pertencer a H. Eu rodei aqui em círculos. Vamos tentar mostrar de uma outra maneira aqui, ó. Se eu faço GH, se eu faço GH e eu faço GHH, G é um elemento de G e H é um elemento de H, essas classes aqui, elas têm que ser iguais. Para não depender do representante, né? Tudo bem? Por quê? Porque aqui, ó, esse elementozinho aqui pertence a H. Então, ele tem que ser absorvido por H. Essa que é a ideia. Tá certo? Tudo bem? Essa que é a ideia. Então, aqui, por exemplo, olhar para... deixa eu olhar aqui para outra maneira de ver isso aqui, essa dependência.
Então, o que significaria fazer GH igual a GH, H, né? Essa classe aqui. A gente vai ter o seguinte, ó. Trocar esses dois aqui, né? GH inverso por GH, isso aqui, igual a H. Porque, na verdade, ó, eu peguei esse elemento aqui inverso e joguei para lá. Quando eu faço isso, o que a gente vai ter? A gente vai ter H inverso, G inverso, GH. Tudo bem? Isso igual a H. Esse daqui é o elemento neutro. Então, a gente vai ter H inverso, H igual a H. Como H é um elemento de H e H é um subgrupo, o que a gente tem? A gente tem que esse inverso é absorvido por H. Então, a gente consegue, então, transformar essas duas classes como classes iguais. Tá certo? Então, aqui, ó, H inverso pertence a H. Tá certo? Beleza? Então, assim, como que a gente pode calcular os produtos GH, né? Podemos calcular os produtos GH, G inverso H, porque eu quero definir essa relação, né? A gente quer definir essa relação que faz XH, YH ser absorvido agora como XYH, não é isso? Então, quando eu faço essa operação aqui, essa operação vai dar G inverso H, não é isso? Isso aqui é igual a H. Tá certo? E ao mesmo tempo, se eu faço GHzinho H por G inverso H, isso aqui vai dar GH, G inverso H igual a H. Só que quando eu faço esse cálculo aqui, ó, eu vou ficar com GH, G inverso H igual a H. Tá bom? Então, esses produtos, para que esses produtos aqui sejam iguais, ó, né, ser bem definido, é fazer com que a classe representante de G, acho que essa ideia ficou melhor, olhar assim, a classe representante de G, né, a classe lateral, e essa classe aqui sendo iguais, né, porque é o que a gente quer que elas sejam, né, iguais, vai ser bem definido e elas duas serem iguais, então devemos ter o produto GH, G inverso, pertencente a H. Ó. Porque o que significa fazer essa classe aqui ser igual a essa? Significa que esse elemento aqui tem que ser um elemento de H, né? E essa é a condição, então, tá? Ou, tanto faz, né? Botar G inverso primeiro. Essa é a condição para que essa operação seja definida no conjunto quociente. E ela seja bem definida, de modo que ela não escolha o representante da classe, tá? Esse daqui, tentando fazer desse jeito, eu não consegui chegar no que eu queria, né? Porque eu tinha que ter um inverso aqui, eu não sei o que eu tinha que ter feito melhor aqui para obter esse inverso. Mas aqui a gente consegue ver a necessidade da existência desse elemento, ó. Tá bom? Porque, ó, essa classe é igual a essa, então esses produtos têm que ser iguais. A condição, então, é esse elemento sempre está em H, tá bom? Quem é esse elemento? A gente vai chamar esse elemento, não sei se aqui na frente eu coloquei. A gente vai dar um nome a esse elemento, tá? Não vou falar dele agora não, a gente vai chamar ele de conjugado, tá?
Então, essa é a condição para que a gente tenha uma definição boa das operações da classe lateral, tá bom? Das classes laterais em H. O que significa isso aqui? Significa que H é um elementinho de H. Ó. Aqui eu escolhi H um elemento de H, certo? G um elemento qualquer de G. Então, esse produto tem que estar em H, tá certo? Aí a gente tem essa proposição aqui que diz o seguinte, ó. A proposição... essa proposição anterior, né? É o que a gente está querendo mostrar aqui. Então, com isso, a gente tem a seguinte proposição. Que essa operação está bem definida se esse produto tiver em H, né? Feito no slide anterior. Tá bom? Certo? Então, esse elemento tem que estar em H. Aí a gente tem o seguinte, essa proposição diz o seguinte. A operação que foi definida no conjunto quociente, né? Essa operação foi definida sobre o conjunto quociente GH. Então, a gente está aqui agora, né? Numa coisa assim. A gente está numa coisa assim. Todos os elementos que são classes laterais, que é definido dessa forma aqui, né? Hzinho, ou GH. Melhor botar X, né? XH, YH, a operação dela sendo XYH, tá bom? A gente tem, então, que a condição que foi dada, ela é equivalente a qualquer uma dessas. Então, por exemplo, dizer que isso aqui está bem definido é dizer... Então, vamos lá. Dizer que isso aqui está bem definido, né? A condição ser bem definida... de estrela ser bem definida é a condição de dizer, ou seja, isso aqui, né, ser bem definido, é equivalente a dizer que G inverso HG é um elemento de H para todo G de G e H de H, tá? Essa é a definição. Agora a gente quer mostrar que essa definição implica I, isso aqui implica o I. Então isso aqui é verdade, ó, porque o que acontece? Se isso aqui é pela notação. Notação. Quem é G? G inverso H percorrendo todo o H. A gente utiliza a notação de G inverso Hzão G. Todo mundo que está aqui, todos esses elementos podem ser colocados no conjunto, tá? GHzão G pertence a H, ou seja, está subconjunto de H. Porque observe, se para qualquer elemento G, quando eu faço isso aqui percorrendo todos os elementos de H, isso aqui tá. C pertencente a H significa que esse conjunto está subconjunto de H. É como se eu estivesse escrevendo esse conjunto como conjunto G inverso HG para todo Hzinho pertencente a G, ou a H, tá? Pertencente a H. Beleza? Isso está acontecendo para todo G também, tá? Todo G. Porque isso aqui é para todo G, né? Ok? Agora, a segunda parte é o seguinte, ó. Se isso aqui, o que a gente quer? Ó, se isso aqui acontece, a gente quer mostrar que H, isso aqui é para mostrar que o H, ele é um subconjunto desse daqui, G inverso HG. Beleza? Agora, por que isso é verdade? Por que isso é verdade? Se isso aqui ocorre, ó. Se o de cima ocorrer. Então, a gente tem o seguinte, ó. G inverso HG pertence a H para todo G e para todo H pertencente a H. Tudo bem? Eu posso escrever H como quem? Ó? Eu posso escrever H como G vezes G inverso HG vezes G inverso, né? Tudo bem?
Agora, por que esse elemento aqui tá em GH inverso, né? Ó, eu posso colocar o H, escrever H como esse conjunto de elementos, né? Isso aqui eu posso dizer que isso... Não, isso aqui tá trivial, né? Deixa eu ver como que eu melhoro essa anotação aqui. Deixa eu ver como que eu fiz na prova. Eu quero mostrar que todo elemento de H é elemento desse daqui quando isso aqui ocorre, né? Vamos tentar ver aqui como que... Ah, tá. Esse elemento aqui, ó... Por que esse elemento aqui tá em H? Esse elemento aqui, eu tô usando essa hipótese inicial, né? Por que I implica 2 agora, né? Então, eu tô usando o fato que isso pertence a H. Pronto, eu tô usando o fato que isso pertence a H. Só que agora eu quero fazer... Eu quero que apareça a cara contrária, né? Isso aqui é a proposição 262. Como que eu fiz ela aqui? Tá, isso aqui é porque eu escrevi assim, mas se eu escrever de outro jeito, deixa eu ver se dá certo. G inverso, G inverso, G, não é isso? Eu quero escrever H de uma maneira que eu consiga usar essa hipótese de I implica 2, né? Então, observe, o elemento H, ele é dessa forma, porque esse elemento aqui é a identidade, esse daqui da direita é a identidade, então fica só H, tudo bem? Agora, olha só, esse elemento aqui, ele é um elemento que está nesse conjunto, ó. G inverso, G, H, G inverso, tudo bem? G. É um elemento que pertence a isso. Só que esse daqui, ó, esse daqui, por hipótese, deixa eu ver assim, G, GH inverso, né? G inverso H. Não. Esse por hipótese tá em H, né? Isso aqui por hipótese está contido em H, ó. Por quê? Vamos voltar a ver por quê. Porque, ó, como eu estou usando essa hipótese I, que esse inverso está em H para todo G, ele está para o G inverso. Então, para o G inverso, ele está também. O G inverso do inverso, o inverso de G é G, né? Então, acaba que isso aqui, ó, tá contido. Isso aqui tá contido em G inverso HG. Então, como esse elemento pertence a esse conjunto que está contido nesse, a gente conclui que H tá nesse daqui. HG. Para todo H de H. Como tá valendo para todo H de H, significa então que H é um subconjunto de G inverso HG. E aí a gente tem a igualdade, que a gente queria, que no item 2 a gente quer essa igualdade. G inverso H, H é igual a G inverso H. Tudo bem? Agora, para finalizar, a gente quer mostrar essa implicação daqui para cá, ó. Então, mas isso aqui é fácil, esse daqui é o mais fácil a gente ver, porque do item 2, né, do item 2, temos que H é igual a G inverso HG para todo G. E aí eu quero mostrar o seguinte, multiplicando a esquerda por G, pelo elemento G, a gente tem que GH vai ter que ser G vezes G inverso HG. Isso aqui é o elemento neutro, então isso aqui dá HG. E aí está acontecendo para todo G. As classes laterais, então, são iguais, ó. As classes laterais, então, são iguais. E
Para 3 implica 2, 3 implica 2, que a gente pode fazer a implicação assim, né? Essa implicando essa, a gente mostrou equivalência, né? Aqui também a gente mostrou equivalência. Agora, pegar 3 e implicar 2, essas voltas também são equivalentes, né? Aqui eu posso multiplicar a esquerda enquanto esse daqui. Uma vez que esse daqui é igual, significa que são subconjuntos um do outro. Tudo bem? Então, a gente chegou na seguinte coisa. O que essa proposição está dizendo? Essa proposição está dizendo o seguinte. Essa definição lá da operação que eu fiz lá no início e essa operação ser bem definida, para que ela seja bem definida, a gente viu que a condição é que esses produtos estejam em H. O produto de todos os elementos dessa forma para todo G percorrendo o grupo tem que estar em H. Se isso acontece, está em H, todas essas coisas aqui acontecem, ó. E aí, então, as classes laterais à direita e à esquerda são iguais. Tudo bem? Então, eu só defino aquela operação no conjunto quociente nos casos da classe lateral à direita e à esquerda serem iguais. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Pode usar o chat. Ou pode falar também, se quiserem. Alguém abriu o microfone? Alguém queria falar? Tá. Deu pra entender, né? Aí eu trouxe essa seguinte notação. Isso aqui, aquele produto lá no início, G inverso XG, a gente chama como XAG. Isso aqui é uma notação, tá? Não é potência, é a notação. E a gente chama essa notação para esse elemento de conjugado de X por G. Conjugado do elemento X pelo elemento G. Do mesmo modo, a gente chama esse conjunto aqui, o conjunto de todos os conjugados de H por G, do Hzão elevado a G, a gente chama de conjugado de H por G, tá certo? Aí, eu deixei isso aqui como exercício, ó. Esse conjunto munido da operação de G, ele é subgrupo de G. O conjunto de todas as potências dessa forma. Tá bom? Não é potência, todos os conjugados. Eu ia fazer, mas aqui não vai dar tempo. Eu vou deixar vocês... Vamos fazer assim, ó. Deixa eu ver se tem mais alguma outra coisa que pode ser como exercício. Tá, eu vou fazer assim. Porque eu tenho que fazer a chamada de vocês, tá certo? Então faz assim, ó. Olha pra esse conjunto agora e tenta 5 minutinhos, tenta ver se ele é de fato mesmo um subgrupo, tá bom? Enquanto vocês tentam fazer esse exercício, eu abro o Siga e a gente faz a chamada, porque já são 4 horas. E eu não quero passar o horário que nem eu fiz na semana passada, tá? Então, Laiane, por favor, quando faltar 5 minutos, você me avisa pra eu terminar a aula. Foi? Era só você? Você fez bem, você fez bem. Sendo professor, né? Também concordando, lógico, e também como você é a única aluna, é muito importante, porque não aproveita tanto não. Uai, agora que eu tô vendo, eu não fiz a chamada de vocês antes? O Siga tá limpo. Deixa eu ver nas outras disciplinas aqui. Não. Pensei que já tivesse feito. Lembrando que na primeira semana falta pra ninguém, segunda semana falta pra ninguém, semana passada todo mundo tava presente, essa semana todo mundo presente. Então, ninguém tem falta, tá? Deixa eu ver em álgebra linear se tá limpo, porque eu já fiz essa chamada. Tá certo, tá certo. Eu não tinha feito com vocês mesmo, não. Beleza. E aí?
A gente não faz agora não, mas o que vocês acham? Por que é subgrupo? Vamos lá, primeira coisa, tem elemento neutro? Quem é o elemento neutro? Tem elemento neutro? O elemento neutro tem que ser o de G. Por que ele tá aí, em HG? Ó, lembrando que esse conjunto, a gente tem que lembrar o conjunto de todos os Hs de AG, né? Todos os conjugados por G. Tá? Eu acho que essa notação aqui, ela não tá legal. Aqui, ó, tá errado, tá? Aqui tem que ser H de H. H de H, tá? G é fixo, tá? Uma vez que eu olho pros conjugados de G, G é fixo. Tá bom? É assim que é, ó. Tá bom? Então, olha só. O elemento... Ó, o 1 pertence a H, né? E quando eu faço 1 a G, isso aqui vai dar G inverso 1G, que é o 1. Isso aqui pertence a HG, porque ele é escrito dessa forma, tá? Agora vocês precisam pegar o seguinte, HG com KG, ambos daqui. Por que essa potência aqui, por que esse elemento pertence a HG? Então, é só vocês escreverem eles de uma forma como essa daqui, ó. E por que o HG inverso pertence a HG? Tá bom? Se vocês quiserem mostrar pra mim depois, podem mostrar, tá? No grupo. Mas é fácil essa daí, tá? Então, a gente tem a seguinte definição. Que definição é essa? Esse subgrupo de G que tem essa propriedade, ó, de fazer isso, a gente chama ele de normal ou invariante, mas na literatura vocês vão encontrar só normal, tá? Geralmente a gente não usa esse termo invariante. Então, quando as classes laterais, a esquerda e a direita de H são iguais, a gente diz que H é um subgrupo normal. E dizer que H é um subgrupo normal é dizer um monte de coisa. É dizer todas essas equivalências aqui que a gente já provou. É dizer que esses conjugados de H, esse conjunto conjugado de H por G tá em H. É dizer que o H é o próprio conjunto dos conjugados, as classes laterais da direita. E ainda, além disso, aquela definição lá no conjunto quociente, ela tá bem feita, tá certo? A definição da operação no conjunto quociente. Observe que a partir daquele resultado lá que a gente mostrou, ó, quando grupos abelianos, a gente já viu que grupos abelianos, todas as classes laterais à direita a direita e a esquerda, elas comutam não, elas são iguais, né? Então, a gente pode concluir que todos os subgrupos de um grupo abeliano são normais, ó. Pela definição mesmo, tá? Todos os subgrupos abelianos são grupos cujos todos os subgrupos são iguais. Ou são normais. Acho que... tá? E tem uma outra definição que eu não coloquei aqui, mas é uma definição que a gente pode definir, tá? Grupo simples. A gente diz que G é simples se G não possui subgrupo normal, tá? Não possui subgrupo normal. Então, isso também pode acontecer. Normal. Quem é esse grupo, será? Quem é? Tenta pensar que grupo é esse, né? Que grupo? Será que a gente consegue... Quem é um grupo aí de todos esses que a gente já estudou? A gente já estudou muitos abelianos, né? A gente sempre estuda muitos grupos abelianos. Quando a gente olha para a notação aditiva, aparece muito grupo abeliano. Mas existem grupos que não tem todos os subgrupos normais, né? E na verdade que não tem grupos normais, que aí são simples, tá? Aí a gente tem essa proposição diz o seguinte, ó. Se G é um grupo, H é normal, o conjunto quociente munido dessa operação é um grupo. Observe, eu não preciso mais nem mostrar que essa operação é bem definida. Por quê? Ela é bem definida pelo fato disso aqui acontecer, ó. Ela, na verdade, só está sendo bem definida por causa que isso aí acontece. Isso aqui acontecendo, a gente tem que o quociente tem estrutura de grupo. Beleza? Por quê? Vamos lá? Ó, quem é GH?
G quociente H. É o conjunto de todas as classes laterais dessa forma, né? Com G percorrendo G. Eu tenho todos os elementos aqui, né? Então, em particular, esse conjunto tem o H, ó. O H tá aqui, tá bom? O GH tá aqui e todos os outros Gs pertencentes a G. Por quê? Porque como o elemento neutro pertence, esse elemento aqui tá em H. E aí a gente tem o seguinte, ó. A operação é associativa. Porque se eu faço GH com G, vou fazer X, né? Vou fazer X assim mais fácil, achar a letra. XY e ZH. O que é fazer isso aqui, ó? Fazer isso é fazer XYH. Depois fazer ZH. Fazer isso agora é fazer XYZH, né? Que é a definição da operação. Agora eu uso a associatividade de G, né? São elementos de G. Então, vale dizer que isso é a mesma coisa que isso aqui, ó. H. Voltando para a definição, isso aqui é fazer XH, YZH. Isso aqui é fazer XH, YHZH. Tá bom? Então, aqui, ó, eu tô pegando elementos X, Y e Z pertencentes a G. A operação é associativa. Quem é o elemento neutro desse conjunto? Quem é o elemento neutro do quociente? Ó, o grupo H sempre tá no quociente, ó. É o H. Pois, vamos fazer? Vamos lá, quem é H? H é igual a 1H, né? H é igual a 1H. Essa classe é a mesma, né? E quando eu faço 1H vezes GH, isso aqui é a mesma coisa de fazer 1 vezes GH. Isso aqui é a mesma coisa de fazer GH. Ou seja, comutam. Operar 1H com GH é a mesma coisa de fazer GH. Então, isso significa que o elemento neutro da operação é 1H. Isso aqui é a mesma coisa de fazer G1H, que é igual a G. Tá? Elemento neutro. E o inverso. Então, qual é o inverso da classe GH? O inverso da classe GH é a classe inversa, né, de G. G inversa H. Pois, se eu faço GH operado com G inversa H, a definição me diz que eu junto todos os Gs, né? Isso aqui é a mesma coisa de fazer um H, que é a classe H. O elemento neutro. Beleza? Logo, o quociente é grupo. Ó, o quociente é grupo. Então, o que a gente tem aqui, ó? Temos que H subgrupo normal de G, se só se GH é grupo. Se o quociente é grupo, meu H é normal. Se meu H é normal, meu quociente é grupo. É uma condição necessária o suficiente. Tá certo? E a operação é aquela, né? Induzida de G. Beleza? Note que já vimos que em grupos abelianos as classes... Nossa, mesma proposição que eu já falei. Vamos sair daqui. Ó, a gente tem esses seguintes exemplos. Subgrupos triviais de G são sempre normais. Lógico, né? O E é normal e o próprio G é normal nele mesmo. Por quê? Porque um vale, ó. E é tal que... Se eu pego o elemento neutro e elevo a G, ó, isso aqui é a mesma coisa de fazer o conjugado, elevo. Estou usando a notação de potência. O conjugado desse elemento aqui para... Esse elemento aqui é o G inverso e G, né? Isso aqui, ó, é o elemento neutro da G inverso G, que é o próprio E. Isso aqui está acontecendo para todo G de G. Como isso aqui está contido em E, pertence a E, né?
todos os conjugados estão em E, significa que E é normal. O subgrupo que contém o elemento neutro. O subgrupo só do elemento neutro. Agora, por que G é normal em G? Pois G elevado a K para todo K de G está em G, né? Pertence a G, né? Ou, melhor fazer assim. G elevado a K... Não, melhor fazer nada de G elevado a K. K elevado a G, né? K... Botar X. X elevado a G pertence a G para todos X de G, né? Isso aqui não é novidade. Agora, esse daqui é legal. O centro. Lembra do centro? Nós já trabalhamos. Todos os subgrupos. O centro é o conjunto de todos os elementos que comutam com todos. Esse conjunto é grupo. Esse grupo, né? Esse conjunto é grupo, a gente já viu, né? Mas esse grupo de todos os elementos que comutam com G é normal em G. Como que a gente faz isso daqui? Quem é o centro de G? O centro de G é o conjunto de todos os elementos de G. Vou chamar assim. Todos os elementos X de G que comutam com todos os X de G. Tá certo? Então, olha só a estrutura desse conjunto. Ó. Por que é normal? Então, ó, seja um Y, né? Chamar de H. Seja H ou Z. Seja Z pertencente ao centro. Beleza? Como? Diga. Para todo o quê? Eu não entendi, Matheus. Onde é que tá para todo G? Eu fiz errado, foi? Ah, para todo G. Obrigada. É para todo G. Obrigada. Ó, Z pertence ao centro. Então, o que vai acontecer? Ó, Z vezes G é igual a G vezes Z para todo G, tudo bem? Só que isso aqui eu posso escrever como? Esse elemento eu posso escrever como G inverso. Eu multiplico a esquerda e a esquerda aqui, ó. G inverso GG igual a Z. Mas olha só, Z pertence ao centro, né? Porque eu peguei ele no centro. Então, isso implica que G inverso ZG pertence ao centro. Isso está acontecendo para todo G de G. Beleza? Isso aqui é a condição de ser normal, lembra? Condição para o centro de G ser normal. Né? A condição para um grupo ser normal é que ele contém todos os conjugados de um grupo por G. E aqui está acontecendo para o centro. Tá certo? Agora, esse aqui é legal, gente. Não existe ninguém no centro de um grupo, do grupo das permutações. Mas isso aqui é um trabalho, isso aqui é um cálculo que a gente precisa fazer. Você tem que pegar o elemento. Ó, aqui você tem que pegar ó, o centro de G, então, o centro do S3, ele é o trivial. Ele vai ser, então, só o subgrupo E. Ele não pode ser o trivial G, porque o G não é abeliano, né? Tá? Eu falo trivial aqui, mas centro trivial é quando o centro só tem o elemento neutro, tá certo? Por quê? O que você tem que fazer? Você tem que pegar todos os elementos da lista e multiplicar a esquerda e a direita por todos e ver que, na verdade, você não vai encontrar um que comuta com ninguém. Isso é um trabalho mecânico, tá? Mas tem que ser feito. Vocês precisam fazer, ó. A gente sabe que o alfa e o beta não comutam, né? Alfa, beta é diferente de beta, alfa. Então, você já tem o alfa e o beta. Não, o alfa não comuta com beta. Agora, o alfa também não vai comutar com nenhum dos outros. O beta não vai comutar com nenhum dos outros. Tá bom?
Esse aqui eu vou deixar também, já falta pouquinho para terminar a aula, já acabou, tá? Se o índice de um grupo, né? Se o índice de H em G, ou seja, se um conjunto quociente ele só tem duas classes laterais, então o grupo é normal. Tá bom? E fazer o cálculo também dos quatérnios. Os quatérnios é um exemplo de que a recíproca não vale, né? A gente tem, por exemplo, a gente sabe que todos os grupos abelianos têm todos os subgrupos normais. Mas será que um grupo que tem todos os subgrupos normais será abeliano? Não, porque o quaterno é um exemplo. Ele tem todos os normais e ele não é abeliano. Tá? Então, esses dois exemplos aqui são os exemplos mais mecânicos, mas eles têm que ser feitos, tá? Por quê? Porque são grupos que não são abelianos, então ele acaba sendo um grupo muito bom para contra-exemplos, tá bom? E aí a gente finaliza a aula, tá bom? Laiane já tá liberada, mas ela já tinha dito também que não vai ter mais a próxima aula. Matheus tem a próxima aula, Matheus? Não, né? Mas então tá. 4h20, tá? E eu nem tô terminando mais cedo com vocês, né? Eu tinha combinado com vocês que eu ia terminar a aula mais cedo? Acho que é porque quando começa... Fala. Não, né? É porque com outras turmas eu combinei terminar um pouco mais cedo, mas é porque são horários muito ruins. Mas aqui com vocês acho que é um horário tranquilo, né? Começa 1h50, termina ainda de dia. Aí é tranquilo, tá? Acho que o sketchbook tá desconfigurado, né? Mas deu pra vocês verem, né? Ó, ele desconfigurou aqui. Mas a gente também já terminou, tá? Eu nem vi ele desconfigurando, senão eu teria corrigido. Ficou gravando com esse corte. Mas então tá? Então, a gente finaliza aqui. Fica esses dois exercícios para vocês fazerem. Até dia 15, né? Próxima aula. Que na semana que vem é feriado de Páscoa. E aí é com a apresentação de vocês. Obrigada, Laiane. Até uma próxima. Bom final de semana para vocês. Bom finalzinho de dia. Obrigada. Vocês também.